Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é a tentação de fugir do julgamento de Deus. Irmãos, isso é uma questão muito complicada, muito difícil. A tentação é algo que nós vamos ser tentados, mas nós temos que fugir daquilo que pode vir, que Deus pode vir julgar a nossa vida. E aqui no nosso texto principal, que está em Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é somente o homem confiar no seu semelhante, não. É o homem confiar em si mesmo, achando que ele pode, achando que ele é forte, achando que ele consegue, achando que nada vai atingi-lo, que nada vai prejudicá-lo, que ele pode, ele não vai ceder, ele é forte, ele consegue. Não. O homem não é nada. E o homem que confia nas suas próprias capacidades está fadado ao fracasso. Não que nós não devemos buscar capacidade para vencer as situações, não. Mas é confiar demasiadamente daquilo que acha que é. E aqui no nosso resumo da lição, os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios e por isso foram repreendidos pelo Senhor. O que aconteceu? O que Jeremias falou? Olha, se entreguem, faça aquilo que tem que fazer. E o que eles foram buscar? O auxílio dos egípcios. Uma nação que os escravizaram. E aí, meus irmãos? Como é que faz? Buscar a ajuda do ímpio para poder resolver a sua situação? E aqui no nosso texto bíblico, Jeremias capítulo 17, versículo 1 ao 10, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus bosques, das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza, e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então veja que eles queriam fugir daquilo que era o julgamento de Deus, que buscou o quê? O auxílio de uma outra nação, um auxílio de uma nação que levou eles cativos, que deixou eles escravos, para poder fugir daquilo que era o julgamento de Deus. Deus falou que os julgariam por quê? Pelos seus próprios pecados. Foram eles que pecaram, foram eles que adulteraram no sentido de adorar a outros deuses, foram eles que buscaram outros deuses para satisfazer os desejos do seu coração. E eles estavam buscando o quê? Fugir deste julgamento. Do julgamento de Deus, ninguém foge. Não tem como nós fugirmos daquilo que é o julgamento de Deus. Por isso que nós temos que nos resguardar do pecado. Nos resguardar, nos guardar, pedir para Deus para nos guardar, para não pecarmos, para que o juízo de Deus não venha da nossa vida. Porque não a gente vai achar que pode fugir desse juízo. Mas não pode. Aqui na nossa introdução, na lição deste domingo, veremos que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Irmãos, se os israelitas tivessem se entregado, a cidade não teria sido destruída. Porque Deus falou que eles deveriam se entregar. Mas como, irmão, Deus falou que eles deveriam se entregar assim, lutar? Deus falou, se entreguem. Jeremias falou para eles, se entreguem, mas eles ficaram resistindo. E aí, quando os babilônios, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, com Nabuzaradão, o seu capitão, destruiu tudo, irmão. Destruiu o muro, destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu tudo. Podia ter só levado o povo cativo e pronto, mas eles ficaram querendo lutar. E Deus falou para eles não fazerem isso, porque aquilo que eles seriam levados cativo pelo pecado que eles cometeram. Não adianta ficar se debatendo e ficar falando que não é com eles. Não, Deus estava falando que eles estavam sendo levados cativo pelo pecado que eles cometeram.
Então não tinha como eles fugirem do juízo de Deus. Mas eles ficaram fazendo isso e toda a cidade foi destruída, pessoas morreram e foi uma catástrofe. E aqui no tópico 1, o cenário em Judá, Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias, meus irmãos, ele sentia a dor, ele sentia o pecado daquelas pessoas. O profeta, ele tinha aquela sensibilidade de sentir de Deus, de sentir o que Deus estava sentindo. Expressar, meus irmãos, aquilo que Deus estava sentindo. E Jeremias, ele chorava por ver a condição do povo, uma condição pecaminosa e um povo que era duro de coração que não queria se arrepender, mas também queria fugir do juízo de Deus. Eles queriam pecar, mas não queriam o juízo de Deus. Queria buscar subterfúgios, queria buscar possibilidades de fugir do juízo de Deus. E por isso que eles buscaram, como a gente leu, a ajuda dos egípcios. E aqui na parte 2, Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguissem os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo desalojados de Canaã. Deus prometeu bênção e proteção se obedecessem, mas igualmente o juízo se não andassem nos seus caminhos. Deus falou, olha, se vocês andarem pelo caminho que eu estou mandando vocês andarem, vocês vão andar na bênção, vocês serão abençoados. Mas se vocês não fizerem aquilo que eu estou mandando, aí vai ter consequência. Mas que Deus é esse, irmão, que pesa a mão, que faz? Não, irmão, é a realidade. A realidade é essa. Porque se Deus está falando que Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar se nós andarmos no caminho dEle, se nós não andarmos no caminho dEle, estaremos por nossa própria conta. E foi isso que os israelitas fizeram, que os hebreus fizeram. Eles queriam andar pela sua própria conta. Mas quando viesse o juízo, eles queriam colocar o juízo na conta de Deus. Mas a gente não vê que não é assim. Porque se Deus falou para nós fazermos uma coisa, nós temos que fazer aquilo que Deus está mandando. Nós temos que andar conforme Deus está mandando a gente andar. A gente caminhar, fazer as coisas que Deus está mandando a gente fazer. E não adianta a gente querer buscar depois fugir do juízo de Deus, que a gente não consegue fugir. Ficar mentalizando, achar que não existe, que Deus é amoroso, Deus eu sou o coitadinho, Deus, a sua misericórdia dura para sempre, porque eu sou menino dos olhos de Deus, porque Deus me ama, porque eu pequei, mas você vê, né, eu sou pecador. Não, irmão, não é assim que funciona. A pessoa peca, pede perdão e a sua intenção é não fazer de novo. Não adianta pedir perdão já planejando fazer, antes de pedir perdão já está planejando em fazer de novo. Isso não é pedir para Deus nada não, meu irmão. E aqui na parte 3, a busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino por meio das babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações. Isaías comenta, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosíssimos e não atentam para o Senhor de Israel e não buscam ao Senhor. O que é mais fácil? Buscar a ajuda do suposto inimigo ou andar reto e na presença de Deus? O que é mais fácil, jovem? Obedecer a Deus ou buscar ajuda, às vezes, do inimigo, do diabo? Porque pensa que não, irmão, tem muito jovem aí fazendo simpatia. Tem muito jovem aí buscando meios escusos para resolver os seus problemas. Tem muito jovem confidenciando o seu pecado e buscando uma aceitação em quem não é de Deus. Buscando ajuda em quem não tem nada a ver com Deus. Esse é o problema. Ou, irmão, mas como assim? Porque sabe como é que é? Porque Deus me ama e sabe como é que eu sou e aquele... Irmão, Deus sabe todas as coisas. A gente não pode esconder nada de Deus. De Deus ninguém esconde nada. E aqui eles buscaram o que? A ajuda dos egípcios. E Deus já tinha usado Isaías para falar de ai daqueles que buscam, que descem para buscar ajudas aos egípcios. Deus já tinha falado, Deus já tinha alertado eles sobre isso.
Mas Deus fala uma coisa e eles não fazem aquilo que Deus está mandando, eles fazem aquilo que eles querem fazer. E aí, meus irmãos, fica difícil, não tem como. Então, o que é mais fácil? Obedecer aquilo que Deus está mandando ou fazer aquilo que eu quero fazer? O que é mais fácil? Ou buscar a ajuda do suposto inimigo? Não é mais fácil obedecer a Deus? Mesmo que às vezes doa na minha carne, mesmo que às vezes eu erre, mas eu peço perdão para Deus, eu tenho que procurar melhorar e fazer, Senhor, me ajuda e buscar essa transformação, esse desejo no meu coração tem que ser cada dia melhor para fazer a vontade de Deus. Não é melhor obedecer a Deus? Tópico 2. Maldito o homem que confia no homem, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-o a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido o Judá, obrigando-o a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre esses reféns encontraram-se Daniel e seus amigos. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. Irmãos, Deus tinha falado, se entreguem. Foi um mandamento de Deus, foi Deus que mandou para eles se entregarem. Foi Deus que mandou. Mas ia ter ele feito lá, tá, tudo certo. Mas depois se rebelou. Não, onde já se viu? E começou a buscar a ajuda dos egípcios. Tanto jovem rebelde dentro da igreja. Que querem fazer aquilo que acham que tem que fazer, porque acham que é o certo a fazer. Mas, na verdade, o seu comportamento e a sua conduta é totalmente reprovada pela palavra de Deus. Mas mesmo assim, na sua consciência, na sua mente, ele acha, ou não, ele tem certeza que ele está certo, que ele pode, que ele faz, porque ele é, porque ele faz, porque ele pode, porque ele consegue, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e que na verdade deveria atentar-se a obedecer a Deus, a buscar obedecer a Deus, a buscar a presença de Deus. Então, se rebelar, teve essa rebelião, o rei Joaquim se rebelou, e tem muitos que têm se rebelado dentro da igreja contra Deus. Deus manda fazer uma coisa e a pessoa quer fazer outra. E aqui na parte 2, maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque quando o homem confia em si mesmo, ele automaticamente está se apertando daquilo que Deus falou. Ele está colocando de lado aquilo que Deus falou e está colocando a sua confiança naquilo que ele pode fazer. Não que nós não temos que ter confiança em nós mesmos, mas rejeitando a confiança em Deus. Estar deixando de lado aquilo que Deus mandou fazer. E começa a colocar a confiança naquilo que acha, na sua interpretação bíblica. Ah, mas porque agora é assim, porque agora o crente, o jovem, pode dormir com a namorada e ficar tudo certo. Pode fornicar e tudo bem, não tem problema. Ah, mas não tem nada a ver, irmão Calição. Tem a ver sim, porque muitos estão exatamente fazendo isso. Estão depositando a sua força na sua própria carne, no seu próprio braço, achando que pode. Achando porque o pai é pastor, porque a mãe é missionária, porque o pai é isso, porque a mãe é aquilo, porque ele é aquilo. Nada vai acontecer com ele, que ele pode pecar, que não tem problema. Tem problema sim, porque o povo de Israel achava que podia pecar, porque se Deus os livrara várias vezes, Deus agora podia livrar eles também, porque ele era um povo escolhido, porque Deus tinha escolhido aquele povo e aquela coisa aí que Deus poderia. E eles começaram a ficar com esse sentimento de achar que podia. E começaram a colocar a sua força, a sua confiança na sua própria força, no seu próprio braço. Maldito o homem que confia em si mesmo. É isso que Jeremias queria dizer. E aqui na parte 3, para se afastar do Senhor. Não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus. É curioso como as pessoas vivem de abismo em abismo ou de glória em glória. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato de misericórdia divina, mas se distanciaram do Senhor
Então, o cativeiro era algo que Deus estava proporcionando a eles para um conserto com eles. Não era para destruir. O cativeiro, Deus nunca proporcionou o cativeiro na Babilônia, meus irmãos, para destruir aquele povo, não. Foi para ter um conserto para aquele povo. Porque depois que o povo passou pelo cativeiro na Babilônia, nunca mais eles adoraram a outros deuses. O judeu ele não adora outro Deus, ele só adora o Deus Todo-Poderoso. Então, antes disso, eles tinham vários deuses, vários altares, mas depois disso foi curado a idolatria dentro deles. E essa questão que Deus permitiu que eles fossem levados cativos era para proporcionar e para possibilitar a eles um conserto, uma reconciliação diante de Deus. Só que eles não queriam isso. Eles queriam viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Mas viria o juízo. E como veio o juízo? E eles viveram o juízo. Só que eles não queriam o juízo. Eles queriam alcançar subterfúgios e ouvir profetas, falsos profetas, como Ananias foi um deles, naquela época, que profetizava coisas boas, e as pessoas hoje, muitos profetas só profetizam coisa boa em cima dos púlpitos, profetizam coisa boa para as pessoas, falsos profetas, e as pessoas acreditam, guardam para si e levam aquilo como regra de fé, como regra de fé deveria ser a Bíblia, a profecia é um complemento daquilo que já está na Bíblia, e a pessoa tem aquilo como fundamento, faz coisa errada, continua no erro, no abismo que chama outro abismo e nunca se conserta. Aí que é uma questão. Tem que ver o que nós verdadeiramente queremos de Deus. Queremos nos consertar ou queremos viver uma vida regalada e distante de Deus? E aqui no tópico 3, é melhor confiar no Senhor. O coração é enganoso. O coração do homem é enganoso, ele engana a si mesmo. O homem acaba se enganando com o seu coração. E quando ele se engana com o seu coração, irmão, a pessoa justifica a si mesma. A pessoa convence ela a si mesma que o pecado é a melhor maneira, é o melhor caminho. Que através do pecado ela se sente bem, ela é feliz através do pecado. Mas o coração do homem, ele é enganoso. O pecado não satisfaz a nossa alma. O pecado é um engano. E aqui o coração do homem que diz, porque o nosso coração, ele é carne, ele é sensível, tem que ser sensível à voz do Espírito. Mas o nosso coração é tendencioso, porque nós somos tendenciosos ao mal. Nós somos fracos, não somos nada. Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. Deus é quem faz todas as coisas. E aqui na parte 2, aquele que confia do Senhor. Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele. Irmãos, mesmo que às vezes a gente passe por situações difíceis, e Deus proporcione para nós um conserto, e mesmo que não seja aquilo que a gente gostaria, é Deus que está possibilitando, é Deus que está nos direcionando. Então o que nós temos que fazer é confiar em Deus, porque o Deus que nos colocou numa situação é o mesmo Deus que nos tira. O Deus que de repente vai possibilitar um cativeiro, uma situação difícil, por causa do nosso pecado, é o mesmo Deus, meus irmãos, que nos restaura a nossa vida, que restaura a nossa condição espiritual. É o mesmo Deus que faz a obra em nós, mas nós temos que confiar nele, no juízo dele, naquilo que ele faz, porque quando ele faz é o melhor. É como um pai que chama a atenção do filho, é como um pai que deixa o filho de castigo, é como um pai que pune o filho por alguma coisa que o filho fez. Mas ele não pune o filho porque ele não gosta do filho, ele pune o filho porque ele ama o filho, e é mesmo assim, e é desse jeito que Deus também trata conosco. E aqui na parte 3, o Senhor é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados. O julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo foi levado cativo. Então, o juízo de Deus aconteceria, o povo seria levado cativo, mas não com tanta destruição e com tanta morte e com tanta miséria. Esse juízo de miséria, de destruição veio porque o povo foi rebelde para com Deus. Porque Deus levaria o povo à Babilônia, mas não era para ser destruído na Babilônia, era para ser melhorado na Babilônia. Foi assim como aconteceu.
Amém? E a nossa conclusão. Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências dos nossos pecados nos atinjam, Ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscando apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus, caímos não apenas em tentação, mas também em seu juízo, ainda mais sério. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.